Fala a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Algumas coisas o pastor esqueceu, acho que talvez para me deixar uma fala também, né? Antes mesmo, na verdade, eu o conheci por meio da igreja onde eu me congreguei ao longo dos meus primeiros anos de conversão, lá no Coroadinho, igreja da qual ele saiu e veio para cá. Já estava por lá antes dele chegar, quando ele chegou para assessorar o pastor, então, que estava presidindo a igreja até hoje lá. Depois nós continuamos a nossa caminhada lá no seminário, ele como diretor, reitor, e eu como aluno ainda, né? E depois disso, cada um tomou o rumo dos seus caminhos. Eu quero me apresentar pessoalmente, pastor Honório, estou à disposição de vocês. Estou há 13 anos pastoreando a Igreja Batista Manancial, aqui do lado, na Vila Luizão, do lado, né? Pertinho, né? Nossa ilha é tão pequena. Tenho 4 filhos. Meu mais velho, fique de pé, por favor. Meu primogênito está aqui conosco, né? A minha esposa, como o pastor já falou, não pôde estar, queria até estar, ela é muito amiga da Heloísa, esposa do pastor, mas hoje não foi possível, porque ela estava um pouco enferma e não pôde estar aqui. Em conta disso, os outros pequenos também ficaram com ela. Bom, irmãos, assim, estarmos no aniversário da igreja é um momento muito oportuno e muito gratificante para nós. Nossa igreja manda um abraço a essa igreja, que desde já que ela possa multiplicar os seus anos de vida. Texto nós já lemos, mas eu ainda assim vou fazê-lo na minha versão bíblica, porque senão a minha mente não vai funcionar bem, porque eu sei que há uma pequena diferença. Então vamos fazer a leitura como está, primeiramente, no texto de Tiago, capítulo 1, no versículo de número 16. Não vai ter muita diferença na leitura do texto, mas diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Agora Romanos, capítulo de número 12, no versículo de número 13, a primeira parte do texto diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, é com muita alegria, Senhor, que tomamos nesse momento ousadia na Tua presença, diante dos Teus filhos, para falarmos da palavra que nos foi confiada essa noite. Deus, que Teu Espírito Santo prepara o coração desta igreja e daqueles que estão também aqui conosco, visitando a Tua casa, vindo de outras localidades. Pai Santo, conduze-nos, ó Deus, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto ele é bem sugestivo. Quando nós olhamos, ele já diz assim: confessai as vossas culpas. Então vamos parar, não é isso? Precisamos parar a mensagem agora e começar a fazer a confissão das nossas culpas, começar a fazer a confissão dos nossos pecados. Talvez isso os irmãos possam fazer um pouquinho depois, em casa, com um pouquinho mais de privacidade, um pouquinho mais de reserva diante de Deus, onde ali, como ele mesmo falou em Mateus, no quarto, a gente tem uma intimidade, talvez um desprendimento de qualquer vergonha, para então falarmos abertamente do nosso coração para o nosso Deus. Mas o texto ainda assim, ele sugere para nós que nós tenhamos essa questão da prática da confidencialidade, de abrirmos o nosso coração e falarmos para com alguém aquilo que está afligindo o nosso coração. Quando o pastor nos ligou e nos falou que o tema estava muito voltado à saúde que se procura desenvolver dentro de um grupo pequeno, dentro das células, que provavelmente a igreja deve viver em prol disso,
como ferramenta de assim levar o Evangelho a mais pessoas, dessa mesma forma também trabalhar o seu amadurecimento, podemos perceber claramente a vida cristã, ela é uma vida de relacionamentos. E no grupo pequeno, vou me acostumar mais a chamar grupo pequeno, porque às vezes hoje a gente tem tantas denominações, tantas nomenclaturas, mas eu digo que grupo pequeno aborda todas elas. Então, no grupo pequeno, nós temos o privilégio e a oportunidade de melhor demonstrarmos a nossa vida cristã e o nosso relacionamento com Deus, através do relacionamento prático com o meu irmão. E é nesse mesmo ambiente, onde nós somos então agora convidados, talvez pela expressão como está no cartaz, portanto, talvez um pouco mais impressiva, no sentido de vamos fazer isso uma prática da nossa vida cristã, confessar, ou seja, abrir o coração. Lá no grupo pequeno nós temos talvez a liberdade de fazermos isso. Sabe por quê? Porque em um grupo, como se espera, num número pequeno, 10, 12, extrapolando 15, você, ao longo de um período de tempo, você consegue ter intimidade com o irmão que está contigo ao lado, com aquele que compartilha os seus momentos de adoração, de entrega, de louvor, e aí você vai se afeiçoando a esse irmão, você vai passando a desenvolver uma confiança, uma intimidade com esse irmão, a ponto de que você consiga então ler um texto como em Tiago nos propõe e ter coragem de abrir o seu coração para ele. E aí nós realmente deixamos evidente que a vida cristã ela é relacional e que dessa forma, no grupo pequeno, a gente consegue abrir o nosso coração. Mas observemos, há um mandamento para nós: confessai, um detalhe, uns aos outros, que mais? E orai uns pelos outros, para serdes curados. Muitas coisas, muitas informações nós temos aqui. Quando o texto me diz, orai uns aos outros, sabe o que isso está dizendo? Não descartando a figura do pastor, sacerdote da igreja, ou talvez por uma questão da igreja romana que impunha sobre os seus fiéis a figura do padre, aquela confessionário. Não por esse motivo, mas o texto diz para nós, uns aos outros, a necessidade de você abrir o seu coração com um irmão igual contigo, aquele que padece das mesmas necessidades. Quantos pastores há aqui presentes? Há algum pastor mais visitando a igreja, acompanhando os seus ministérios? Só eu e o pastor Imaté hoje aqui? Agora imagina, eu confessar os meus pecados diante dos meus irmãos, pastor Imaté confessar o pecado dele diante da sua igreja. Nós iríamos causar um grande problema para o ministério pastoral. Talvez escandalizaríamos alguns irmãos por não estarem maduros, porque o que difere a nós dos demais irmãos? Somos homens, feitos de carne, feitos de ossos. A única diferença é que fomos consagrados ao ministério sacerdotal. Mas o fato de o sermos cria uma barreira em que nós daqui possamos abrir o nosso coração para você. Então somos aconselhados, até mesmo lá no seminário, a quando tivermos que abrir o nosso coração, procurarmos alguém que está em igualdade conosco, o outro colega de ministério. Mas com relação aos membros da igreja, pastor, mas alguns são mais velhos na fé, outros estão há mais tempo na igreja,
ou outros têm mais conhecimento, talvez haja entre vocês alguém que já fez o seminário, embora não tenha sido ordenado, mas aí ele diz, talvez eu não sou igual com ele, porque ele sabe mais, porque ele é mais crente, se é que há alguém mais crente do outro. Mas quando nós olhamos entre ovelhas, a Bíblia diz que nós devemos abrir o nosso coração um com o outro. E no grupo pequeno, a gente tem o tempo e o espaço necessário para conhecer quem é o irmão que está comigo, de forma que eu possa então abrir o meu coração para ele. Quando eu então sentir que ele tem maturidade para entender o meu momento, a situação que eu estou passando. Mas pode ser que você, mesmo sendo novo, mas com um comprometimento com a palavra de Deus, você amadurece. E às vezes o irmão que está há mais tempo na casa de Deus, que caminha contigo durante vários dias, percebe em você que Deus tem a palavra na tua vida para também ouvir a necessidade dele. Por isso, entre membros, a palavra de Deus diz: confessai os vossos pecados, as vossas necessidades, as vossas culpas, as nossas angústias uns aos outros. Mas o texto não para aí, ele diz mais. Depois de feito o momento da confissão, ore um pelo outro. É tão interessante nós pensarmos acerca de um irmão que ora pelo outro, ou de uma pessoa que ora pela outra, o quanto isso pode significar, quanto isso pode resultar. Quando eu estava então estudando o texto, eu encontrei um comentário muito interessante que dizia assim: só peça a oração para quem pode orar por você. O que Jesus quer nos dizer? O crente, aquele que conhece a palavra de Deus, vai pedir conselho a quem não conhece Deus? Vai pedir que alguém lá, embora seja amigo de infância, amigo de longas datas, possa lhe dar uma orientação? O que ele tem que o irmão que está ao teu lado contigo, que compartilha do mesmo mistério da palavra de Deus, da mesma intimidade com Deus, o que ele tem que esse irmão que está ao teu lado não tem? Ele não tem o Espírito Santo. Ele não é a pessoa indicada. Quando a gente coloca a expressão orar é interceder. Orar é manifestar alguma palavra sobre a vida do outro. Então não é aquele que não é cristão que de maneira nenhuma poderá te dar uma palavra. Orar por você, te dar um conselho. Então só peça a oração para quem pode orar. Do contrário, não vai passar do teto da casa que se fizer a oração. Mas eu sei que aquele irmão é um irmão tão fervoroso, tão piedoso dentro daquela religiosidade que ele tem. Mas será se aquela religiosidade dele tem intimidade com Deus? Quando a gente pensa assim, a gente tem que avaliar se realmente há na vida daquela pessoa sinais de conversão. Sabe por quê? Porque o texto me faz caminhar. Quando eu confesso, quando eu peço uma oração, o texto quer que eu seja levado a uma situação. Qual situação? O estado de ser curado. O estado de ser suprido em uma necessidade que eu esteja então passando. Esse é o propósito de nós abrirmos a nossa boca e dizer aquilo que está nos angustiando. Esse é o propósito pelo qual nós decidimos compartilhar com o irmão e pedir para que ele ore por aquela situação. Esse também é um dos propósitos pelo qual o grupo pequeno
se juntam, porque ali tem alguns que já estão mais antigos na fé, tem outros que estão chegando, e aí os que estão chegando começam a aprender com a vida daqueles que já estão na igreja há mais tempo, e aí eles vão ganhando confiança, segurança nesse Deus maravilhoso, e daqui a pouco também aprendem a abrir o seu coração para eles. E aí começam a fazer os seus pedidos de oração, e começam a experimentar a cura, ou o suprimento de alguma necessidade que eles estejam passando. O grupo pequeno tem esse poder. Às vezes, muitas situações que nós passamos na nossa vida, o pastor da igreja nem chega a tomar conhecimento. Tem uma igreja grande, muitas pessoas, às vezes dispersas em endereços. Eu sei que tem pessoas que gostam de se aproximar do pastor, mas tem pessoas que gostam de ficar assim meio distante do pastor. Então, quando a gente avalia essa situação, nem todas as situações que nós, como crentes, como irmãos desta igreja, vivenciamos, ela chega aos ouvidos do nosso pastor. E aí, quando nós estamos inseridos em um grupo pequeno, em uma célula, temos ali a oportunidade de sermos alcançados de modo mais relacional, de modo mais pessoal, naquilo que nós estamos passando. Ora, eu já estudei muita coisa sobre grupos pequenos, inclusive as hierarquias que existem na supervisão dos grupos. E quando a gente estuda, uma das ideias que nos é ensinada é que situações de não muito gravidade, o grupo mesmo procure resolver. Até porque isso nos faz amadurecer, nos faz crescer. E aí também lá é proposto, olha, somente situações mais difíceis que o líder do grupo não conseguir, ou o grupo em oração não conseguir trazer resposta, só então leve a quem está acima deste grupo, a um supervisor ou a um pastor diário. Mas o grupo, ele sempre nos indiz, nos conduz a aprendermos a resolver os nossos problemas, a acolher aqueles que estão no grupo, a abraçar, a suprir as suas necessidades, a orar, a chorar, a passar um tempo junto com ele, de forma que nós então possamos de fato dizer: eu sou irmão dele. Não só porque somos irmãos em Cristo, mas porque nós passamos a andar juntos, sofremos juntos, vencemos batalhas juntos. E aí, como a própria Bíblia gosta de usar algumas expressões gostosas, ela diz assim: irmãos mais chegados do que, ou amigos mais chegados do que o irmão. Estava fazendo um teste com vocês. É que às vezes a gente foge, amigo. Então, olha só o grau de intimidade que você desenvolve ou tem a oportunidade de desenvolver com o irmão em Cristo que está no teu grupo pequeno. Mas isso também pode acontecer o inverso. Você pode estar dentro de um grupo e você não se entrosar com o grupo. A culpa é do grupo? Eu acredito que muitas vezes não. Às vezes nós somos muito dados à reserva. E quando nós nos deixamos à reserva, nós ficamos à parte. As pessoas não conseguem se aproximar. Então as pessoas não conseguem se relacionar. Até querem, até fazem um esforço para te abraçar, para te fazer, para que você se sinta parte do grupo. Mas você às vezes é o entrave da situação. Eu sei que o ser humano é muito dotado de personalidade, e algumas bem difíceis de lidar. Mas eu acredito que em Cristo, muitas dessas entraves da nossa vida, porque nós não confiávamos no homem lá fora, porque nós ouvimos exemplos tortos sobre o dia que nós confiávamos em uma outra pessoa que não era cristã. Cristo muda isso, e aí nos permite então criarmos aproximação com o nosso irmão, e então desenvolvermos com ele aquilo
aquilo que o Senhor tem de melhor. Cuidado, saúde. Quando eu fui olhar no texto da palavra traduzida por culpa, ela não é a mesma coisa que de pecado. Essa culpa que o texto está colocando para nós, muitas vezes são algumas queixas, algumas ofensas, algumas palavras duras que nós às vezes dizemos para outras pessoas. Não necessariamente aquele pecado que nos afasta de Deus, que nos distancia de Deus. É um texto que está com o objetivo do desenvolvimento do relacionamento. E olha, quando eu olho torto para um irmão, eu tenho dificuldade de me relacionar com ele. E aí como é que eu estou em um grupo pequeno, onde eu vou para um lugar, uma sala, onde eu tenho que encontrar um irmão, tenho que olhar torto para ele? No mínimo, eu vou criar uma atmosfera desconfortável. Ou eu vou ficar constrangido, ou ele vai ficar constrangido, ou talvez os dois e o grupo todo. Mas o texto diz: confessa as culpas, bota em pratos limpos, deixa essas coisas de desentendimento para quem não foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Deixa diante de Deus as tuas mágoas e Ele vai sarar o teu coração. Não permita que isso vá criando raízes profundas e ainda mais criando dificuldades para você se relacionar com o teu irmão. Porque essa não é a ideia da palavra de Deus. A ideia da palavra de Deus é você ser uma pessoa de cara limpa, no bom sentido da palavra. Aquela cara de quem você não tem do que se envergonhar. Você não se constrange de falar daquilo que está errado na tua vida, porque você tem liberdade, conseguiu um respeito e respeita a outra pessoa. Não há lugar para segredos, porque você aprendeu a confessar as suas culpas. Mas olha, nós temos um problema ainda. Quando nós pensamos em confessar, sabe logo o que vem na nossa mente? Julgamento. Pastor Arimateia, bacharel em teologia, pastor Honório que nos fala, bacharel em teologia, logo, pela graça de Deus, mais 2 advogados, minha esposa é advogada, meu filho já está no 7º período de direito. E imagina só lidarmos com a lei. A lei nos leva a um julgamento. Mas quando a gente chega diante da lei, ela vai nos dar uma sentença, ou favorável ou desfavorável. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e diz: confessa, a gente pensa logo no julgamento de quem vai ouvir a nossa confissão. E o problema não está na gente. O problema está em quem vai ouvir a confissão. Também não. O problema está numa cultura que se desenvolveu, em que nós não aprendemos a ouvir uma confissão sem emitir julgamentos. Levanta a mão aí, quem merece ir para o céu? Vocês acabaram de fazer julgamento. O pastor ali também não levantou. Todos nós julgamos. Começamos julgando por quem? Julgamos a nós mesmos, com base na palavra de Deus. Porque nós dizemos pela palavra de Deus que nós somos pecadores. E como resultado do nosso pecado, o que nós merecemos como julgamento é a condenação. Essa é a cultura errada. E é essa a cultura que nós levamos
quando emprestamos o nosso ouvido para alguém. O problema é que todos os homens pretendem, por seus julgamentos, exprimir o julgamento de Deus. É um fenômeno universal. Os homens fazem o monopólio de Deus, mesmo os que não creem nele, mas especialmente os que querem servi-lo e conduzir os homens a ele. Quando eles julgam a conduta de alguém, todos os fazem com um tom peremptório de significativa implicitamente que Deus julgará exatamente como eles julgaram. Esses somos nós. Nós dizemos que temos a palavra do julgamento. Então, quando o irmão vem e confessa para mim, eu o julgo culpado, eu o julgo pecador. E isso, ao longo da história, tem criado embaraços para que o homem consiga confessar-se. Uns 2 anos atrás, eu fui a Campinas, onde eu estava fazendo o curso de aconselhamento bíblico. Estava na companhia do pastor Marcos Conceição, lá de Ribamar. E como nós sobramos um dia extra, eu disse: Marcos, bora fazer turismo. Bora, dá tempo, dá. Nós estávamos em Campinas, nosso avião ia sair de Guarulhos. Nós tínhamos um dia inteiro livre, a nossa passagem estava para a noite. Eu disse: nós pegamos um ônibus daqui de Campinas, vamos para uma rodoviária lá do Tietê, deixamos as nossas bagagens lá do Tietê e pegamos o metrô para o centro. Ele disse: rapaz, se dá certo, eu pesquisei tudo aqui no celular. Diz que lá nessa rodoviária tem onde guardar a bagagem. Se não tiver, a gente carrega essa bagagem. Agora, a bagagem era desse tamanho, que a gente passou 2 semanas lá fazendo curso. Para nós descer de metrô e ir embora pela fé. E o metrô diz: agora que a gente não se perde. Tu sabe, rapaz, eu olhei tudo aqui no celular. Qual passar, onde pegar, onde descer, até onde andar. E a gente ainda vai anotar na Rua dos Crentes. Eu convido vocês, se vocês forem lá a São Paulo, procurar a Rua dos Crentes. Livros maravilhosos por preços significativamente bons. A minha intenção era levá-lo até a Serra. Vocês conhecem a Igreja da Serra? Eu já fui lá também. Muito linda. Um palácio muito belo. Disse: bora entrar. Quando nós entramos, de um lado assim, tinha mais ou menos uns 10 confessionários. Do outro lado, mais ou menos uns 10 confessionários. Eles: Marcos, bora aproveitar que nós estamos aqui, bora entrar numa cabine dessa. Bora abrir o nosso coração, bora nos confessar. Rapaz, tu tem coragem? Rapaz, só não sei se vai ter um padre lá dentro para ouvir a gente, né? Porque estava tendo algum trabalho, um grupo pequeno lá na frente, né? Mas eu achei bonito. E eu acho bonito a figura que o confessionário traz. Eu disse: Marcos, se nós pudéssemos levar uma cabine dessa para São Luís, porque eu achei a cabine bonita, a cabine estava quase 3 metros, vai ser quase um quarto, uma cabine dessa. Dá para 2 pessoas, acho que é para poder o som não ser ouvido lá de fora, né? Só pode ser. Mas eu gosto da ideia do confessionário, porque você entra para lá, já entra com uma ideia. E talvez um erro dos protestantes foi não aprender que os padres aprenderam com a ideia do confessionário, de estarem prontos para ouvir. E nós não temos ao longo da história ensinado os membros das nossas igrejas a se confessarem. Eu vou buscar especificamente um pastor da igreja para me confessar. A gente só chama o pastor porque o fogueira já está queimando dentro de casa, não é isso? Aí, meu irmão, o pastor ser bombeiro também já é difícil, né? Mas se o pastor pudesse ser o ouvinte do confessionário, seria maravilhoso. Mas o problema está que nós julgamos. E quando nós julgamos, nós fechamos a porta para alguém confessar com nós. Nós criamos essa barreira, criamos essa dificuldade. Um dos motivos que me levou a fazer o curso de aconselhamento bíblico é que eu penso assim: rapaz, eu não sou inteligente. Eu não sou. Eu sou esforçado. Eu sou estudioso.
Minha esposa é muito sábia, eu não sou sábio. Então, como eu não sou sábio, eu procuro fazer o quê? Suprir a minha necessidade. Eu vou ler. Eu leio pelo menos 3 livros por mês e diversos assuntos. E aí, quando eu soube desse curso que era pensado no pastor que ouve as ovelhas, diz: pronto, é a luva que faltava para as minhas mãos. Irmãos, maravilhoso curso. Desafio o pastor e desafio a igreja a incentivar o pastor a fazer esse curso, porque ele nos leva a olhar para cada problema e trazer para cá e ouvir o que a Bíblia está falando. Eu sei que leva muito tempo a gente conseguir botar tudo aquilo lá em prática, mas a gente aprende muita coisa a ouvir, a saber dizer a palavra certa, o tempo certo para aquela pessoa ouvir. As pessoas censuram aquele que confessa, aquele que abre o coração. A censura tem um efeito contrário em um homem. Esse desencadeia um inesgotável mecanismo de justificativas. Quando você abre o coração e alguém lhe julga e condena, de imediato você levanta as armas de defesa. E aquele que poderia ser um momento de construção se torna uma batalha. Porque você queria abrir o seu coração, mas você, quando abriu, não encontrou uma pessoa pronta ou disposta para te entender. Mas você encontrou diante de você um juiz, talvez um carrasco para a tua vida. Mas eu quero desafiar a igreja, os grupos pequenos. Jesus disse que antes que nós tirássemos o arpego do olho de alguém, a gente primeiro tirasse a tramanca. O texto está dizendo que a gente deve ser empoderado. Antes de você ser enérgico em apontar e em julgar, saiba que no teu olho tem um pecado ou um cisco bem maior do que aquele que você está ouvindo. Vamos criar uma atmosfera de complacência. Com calma, tá? Eu vou ser complacente com o pecado do meu irmão, porque eu também sou pecador. Mas de que forma? De que da mesma necessidade que eu preciso do perdão de Deus, Ele que nesse momento está abrindo o coração para mim, eu preciso entender que Ele também precisa. Complacência não é bom lugar nenhum. Só que agora, porque eu ouvi do irmão, eu vou chegar e dedurar para o pastor? Porque tem irmãos dedo duro. No mundo diz assim que é X9, né? Quem é do mundo diz que é X9, é dedo duro. No mundo, dedo duro morre. Na igreja, alguns são aclamados, mas não é bom. Porque se o caso fosse o irmão falar para o pastor, ele tinha procurado o pastor, não tinha procurado você. Mas ele procurou você. Agora você vai ser o confidente. Agora você precisa guardar aquilo no coração. Sabe por quê? Porque o texto está dizendo teu passo seguinte. Teu primeiro passo foi ouvir. Dali em diante tu tem que passar a... Já fecharam a Bíblia? A orar. Não é o passo seguinte? Se o irmão abriu o coração para ti, agora tu és responsável pela vida dele. Você agora vai se tornar um pai espiritual para ele. Você precisa agora abraçar esse irmão como teu filho. Você precisa trazê-lo ainda mais para perto de ti. E agora cuidá-lo, protegê-lo, exaltá-lo. Porque se é uma situação de pecado, você vai ser complacente e dizer, tudo bem, meu confessor está ótimo. Não. Agora, diante da confissão, você vai agir com a palavra de Deus de forma que você possa ser bênção. Não foi o que Deus disse quando Ele chamou Abraão? Você vai ser bênção para as outras famílias.
em ti serão benditas todas as outras famílias. Se ele abrir o coração para ti, agora você se torna parte do problema dele. Você agora tem que entrar na luta com ele. Aí você diz assim: é muito maior do que as minhas forças. Vou falar para o pastor. Calma. Antes de tomar essa decisão, faça primeiro a sua parte. Comece a orar. Você não foi o suficiente. Você não tinha talvez aquilo que fosse necessário. Antes mesmo de levar adiante, você precisa abrir isso para ele. Você precisa dizer: olha, o meu coração vai explodir porque eu não estou suportando isso. O que você me contou é além do que eu posso suportar, mas eu guardei confidência até aqui. Orei, intercedi, fiz o que eu pude fazer, mas as minhas forças não são suficientes. Eu preciso que nós levemos a situação para mais alguém. Mateus capítulo 18 fala da disciplina da igreja. Como é que funciona? Ela funciona por degraus. Primeiro, entre os dois que estão com o problema, não resolveu, chama mais um ou dois como testemunha para tentar, então, talvez pelo conhecimento de um, de outro, da intimidade com Deus, resolver o problema. Não foi o bastante, leva à igreja. Nem ouviu a igreja, diz logo: meu irmão, procura procurar outro caminho, porque aqui não é para ti. Você não quer se submeter à palavra de Deus. Mas antes de chegar ao último degrau, antes de você entregá-lo para o pastor da igreja, que é o carrasco nesse momento da igreja, espero não romper amizade com ele. Peça a ele permissão. Eu posso chamar mais um irmão? Um irmão que eu acredito que ele pode nos ajudar nessa situação. Só e somente só, se ele permitir, você fará isso. Ah, mas eu tenho um irmão que guarda todos os segredos, eu vou falar para ele. Você já quebrou ali a fidelidade. Mesmo que ele nem saiba que você falou para o outro. Se ele te permitir, compartilha. Traz mais um para a luta, para a batalha. Não está sendo suficiente. Aí, o pastor estudou 4 anos, estudou mais outras coisas, faz outras ferramentas aí, podendo até dizer que tem uma linha de ligação com Deus menor do que a linha que os irmãos têm, um pouco de heresia, né? Mas o pastor talvez esteja mais próximo na intimidade com Deus. Então eu acredito que Deus fala de um modo mais pessoal, mais particular. Se a situação for mesmo assim, de forma que você não possa mesmo guardar com você e com ele, então vá seguindo, como diz Mateus: olha, primeiro chama mais um, depois mais outro. Ah, não dá, vamos para o pastor mesmo, é o jeito. A situação, mas tudo com a permissão. Se ele não permitir, meu irmão, tu vai ter que ir para o caixão levando o problema. Porque se você não for para o caixão, você não é digno de confissão nenhuma. Você não é digno de receber a confissão do irmão dele. Você não pode guardar um problema do teu irmão contigo. Você não pode lutar numa luta com o teu irmão contigo. Nós precisamos aprender o valor da confidência, o valor que um grupo pequeno tem em nos apoiarmos, em cuidarmos um do outro, de estarmos zelando pelas nossas vidas. Sabe, às vezes a gente ouve algo de um irmão e a gente dá logo a receita. Nós somos um pouco médicos. Olha, toma remédio fulano de tal. Para dor de cabeça, qual é o remédio? Dipirona, não é isso? Hã? Para dor de cabeça, você toma Dorflex, eu tomei dipirona lá no céu. Para febre, vocês tomam o quê? Oi? Dipirona também, né? Anador, vamos mudar o remédio, né? Para dor de estômago. Oi? Luftal. É bom. Para as doenças do corpo, nós temos uma lista de remédios, de medicamentos. E aí a gente acha que quando o irmão vem e conta um problema para nós, a gente saca o nosso livro de
de remédios, no livro de receitas, ele diz: eu tenho um peixe que vai curar a tua alma. Dá uma lapada no irmão, lê um texto e manda ele embora para casa, né? E aí a gente já sai com o coração aliviado, dizendo assim: satisfação do dever cumprido. Pronto, já dei uma de Pilatos, já lavei as minhas mãos. Irmãos, tem problemas e tem situações que vai exigir mais de um testemunho. Não, mas aquele foi certinho. Sabe quando você está com aquela dor de cabeça dizendo uma dipirona? Não deu certo. Você vai para qual? Neusaldina. É tiro e queda. Ou morre ou cura. Eu, quando a situação está muito grave, eu dou logo a Neusaldina, porque é mais forte. Não estou com parceria com nenhum laboratório, tá? Não estou fazendo propaganda. Mas a gente acha que tem a receita certa. Só que às vezes a receita ela leva um tempo para dar efeito. Outro dia minha sogra divulgou uma receita e disse: olha para mim os efeitos colaterais desse remédio. Eu disse: olha, a senhora vai passar durante uma semana tendo esses efeitos. Não é bom não, mas olha, se a senhora perseverar, depois da primeira semana os efeitos passam. E aí o remédio começa a funcionar o seu princípio ativo. E ele produz o resultado proposto pela fórmula. Tem situações para nós que nós vamos ouvir de alguém que é mais ou menos assim. Não vai ser o primeiro texto, não vai ser o tapinha nas costas e vai embora para casa. Às vezes você vai precisar ir lá. E aí, irmão, como é que foi depois daquele nosso encontro, daquela nossa oração? Depois daquele texto, ou aquela atividade que eu te passei, olha, leia tais textos assim, assim, assim. Procurou desenvolver uma atividade com Deus. Você precisa ter feedback. Você precisa ir lá buscar. Outra coisa que nós aprendemos errado é que a gente acha que quando nós falamos a palavra de Deus para alguém, o arrependimento é automático. Pá! Seria bom, né? Pô, uma vez eu vi o Shen Shen lá da Coreia dando a palavra assim, reclamando de nós brasileiros assim: quem deu para vocês o direito de ouvir a palavra 10 vezes e não se converter? Estava dando sermão na gente, puxando de orelha. Porque tem gente que ouve a palavra 1, 2, 3, 4, 5 vezes e o coração duro. Lá depois das 10 vezes que alguém insistiu, ele se converte. Tem algumas pessoas que estão casando com o pensamento dele. Eu sei que a realidade lá é bem diferente da nossa aqui. Eles lá são perseguidos, nós já temos liberdade. Então ouvir um versículo da Bíblia para ele já é um mundo que se abre. Mas nós acabamos nos acostumando com a palavra, com o pecado. E aí quando nós somos exortados pela palavra contra o nosso pecado, o arrependimento não é mais automático. A palavra já não surte aquele efeito avassalador, bombástico, dínamos no nosso coração. O verdadeiro arrependimento não surge tão rápido assim. Não tem esse caráter automático de um determinismo psicológico. Tem as correntes positivistas, né? Creia que vai dar tudo certo, creia que vai dar tudo certo, diga para você que vai dar tudo certo, e a pessoa sai eletrizada e chega na frente de cada cara. Não é por determinismo. O arrependimento vem somente depois de um longo combate, após uma defesa tumultuada. Arrepende-se somente quando a confissão de pecado vem de dentro e não de fora. Quando vem do profundo do nosso ser, do diálogo íntimo com Deus, da ação do Espírito Santo e não do julgamento dos homens. Sabe, às vezes nós achamos que somos capazes de converter alguém. Eu vou ouvir, vou emitir um julgamento, vou dar pressão sobre ele e ainda vou dizer assim: ou aceita Jesus ou vai para o inferno. E aí a pessoa, com medo de ir para o inferno, pronuncia as palavras que tu queres ouvir, enquanto que o coração dele de fato não foi alcançado, não pelo inferno, mas pela palavra que leva ao céu.
trabalho. Leva tempo. Ouvir as pessoas também dá trabalho. Tem hora que a gente não tem paciência. Tem hora que a gente não está mesmo com humor para isso. Sabe, eu não era paciente para ouvir. A pessoa começava a falar logo a sua situação, eu já estava procurando na minha mente aqui um texto, eu quero encerrar essa conversa, eu quero orar, eu quero ir embora. Eu, pastor. Agora tu imagina, a ovelha chega com um problema e o pastor quer dar uma santa extrema unção de 5 minutos e liberar o paciente vivaz. Não dá, né? Foi lá no curso, nós somos chamados a atenção, aprendemos a ouvir. Seja sincero. Você não está com tempo, irmão, eu nesse momento não vou poder meu filho, porque eu estou com o relógio. Deixa eu ver se eu estou me alongando. Eu estou com o meu relógio um pouco apertado, não vou poder parar para ouvir. Porque se você não parar, você não vai ouvir. Você vai forçar a pessoa a fazer um resumo da situação. Aqui tem culto de oração, não tem? Aí você pede para o irmão assim: irmão, faça um pedido aí de oração. Aí o irmão conta a novela da vida dele, né? Para poder dizer qual é o pedido, não é assim? Também para não anunciar é assim, né? O irmão conta o dia dele todinho para dizer: eu quero que eu ore por isso. Quem está dirigindo o culto diz assim: irmão, diga logo qual é o pedido. Mas às vezes a gente tem que aprender a ouvir a novela do dia dele, para saber qual é a necessidade dele, qual é o pedido dele. Se você não está com tempo para ouvir, seja sincero com ele e com você. Porque se você assim mesmo não quiser ouvir e o ouvir, depois ele vai achar que você se lembra do que ele falou contigo. E sabe o que acontece? Ficou nadinha, porque você não estava nem prestando teu ouvido. Aí ele começa a irmão, sabe aquela situação, qual foi mesmo? Ele já vai te olhar como um estrangeiro. Perdi meu tempo naquele dia. Compartilhei com quem não queria ouvir. Compartilhei com quem não queria dar atenção. E às vezes a gente precisa parar para ouvir. Se precisou for, olha, hoje não vai dar, agora não vai dar. Vamos embora marcar depois. Mas não fica só no campo da promessa, tá? Prometeu para marcar depois? Marca. Sabe por quê? Porque a corrida está boa. A dele é que não está. É ele que está precisando de ti. É ele que quer abrir o coração. Então, você não está com problema. Crente não tem problema, né? Quem tem problema é o outro irmão do lado. Não é isso? Eu não tenho problema. Quem tem problema é quem quer vir contar comigo, né? Então, se eu não tenho problema, eu nunca vou achar que ele está necessitado de ouvir. Mas eu tenho que me lembrar, se ele me procurou, ele está precisando. Então eu preciso entender que ele precisa e marcar de fato. Vamos acertar a horário. Pode ser até pizzaria, já que o crente gosta muito de comer. Enquanto a gente espera o tempo da pizza, você vai falando. E eu vou ouvindo. Porque eu não vou embora porque a pizza não chegou. Não é isso? E peço uma pizza bem grande, né? Porque dá tempo de você comer com calma, de ouvir, de conversar, né? Com um bolo bem grande, né? O pastor gosta muito de bolo. O cara que gosta de pizza, né? Prefere pizza, né? Salgados, né? Irmãos, a gente precisa fazer isso. Sabe por quê? Senão o nosso grupo pequeno, ele vai se tornar um ritual. É só mais uma atividade que o pastor botou na cabeça dele e está obrigando a igreja a fazer. Então já tem os trabalhos na igreja, já tem a escola bíblica, já tem um culto de domingo à noite, agora tem que ir para um grupo pequeno no dia da semana. Que saco! Tem gente que coloca dessa forma. Se é para ir para um grupo pequeno, vá com duas propostas. Primeiro, a de somar. E a segunda, de receber também do grupo. Ninguém é tão conhecedor da palavra de Deus que um irmão que às vezes está chegando não possa ter uma palavra para edificar a vida.
Nós não somos tão santos assim. Sabe, o meu maior prazer é participar de um congresso. Porque aí eu saio daqui e me sinto onde vocês estão. Porque eu deixo de ter a responsabilidade de pregar, e aí eu espero que alguém pregue para mim. Porque eu me porto como um eterno aluno. Eu gosto de ouvir, gosto de aprender, gosto de estudar. E às vezes a gente percebe que sempre tem alguma coisa no mesmo versículo. Por exemplo, o versículo que eu tirei para hoje. Amanhã, se eu pudesse vir e ouvir um outro palestrante, com certeza ele falará a vocês coisas das quais não foram faladas hoje, das coisas das quais eu não pesquisei para hoje, e eu também aprenderia mais ainda sobre a questão do confessar. Irmão, só para concluirmos, Romanos, capítulo 12, versículo 13, na versão da Bíblia que eu trago, diz assim: comunicai com os santos das suas necessidades. O texto pediu para parar aqui, mas o texto tem mais um pedacinho. Diz assim: segui a hospitalidade. Quando eu fui olhar o texto, observar o significado do texto, ele coloca em nós acolhermos alguém com necessidade. E aí a palavra colocada para nós nos levava no sentido de nós trazermos a pessoa para perto da gente, para junto. Me perdoe, pastor, não dá para fazer essa cisão aqui. Como é que eu posso comunicar com os santos se eu não posso ser hospitaleiro? Eu sei que essa expressão da hospitalidade colocada aqui em Romanos é uma questão da época. Eu vou explicar para os irmãos. Nesse tempo aqui que a Bíblia estava sendo escrita, foi o tempo da perseguição aos apóstolos, aos que iam aceitando a Cristo, aos que iam entrando para a igreja. Então era tipo assim: se alguém se converte hoje, amanhã ele não podia mais ficar no bairro. Tinha que ir lá para o bairro da Vila Luizão. E não era de boa. Era correndo, fugindo. Às vezes não dava nem tempo de fazer a mudança. Era: alguém ficou sabendo que eu me converti, eu preciso correr, preciso ir embora. Só que quando ele aprendia aqui e se convertia, dava uns truquezinhos para eles. Olha, vou te dar um segredo. Quando você chegar em uma determinada localidade, você que já está fugindo, você precisa de algum lugar para se abrigar. Vocês sabem da história do peixinho? Que a gente usa nos nossos carros como símbolo do cristianismo? Vocês não sabem, não? A pessoa chegava, se olhasse outro, assim, desconfiando que fosse crente, ele pegava, desenhava um peixinho no chão e se afastava do desenho. Porque conforme a reação daquela pessoa olhando para aquele peixe, ou ele corria, ou ele se abraçava. Se o camarada não gostasse do peixinho, e ele já estava como um bom estrategista, a uma boa distância do peixe, quando o camarada lá rejeitasse ou se lançasse a pegá-lo à força, ele já tinha uma boa margem de distância para correr. Mas se fosse crente, ele o saudava, procurava saber de onde ele estava vindo. Você percebeu? Duas pessoas que nunca haviam se visto antes, dois completos estranhos, mas por uma estratégia que ele aprendeu no dia que ele se converteu. No meu tempo, qual era a estratégia? Quanto maior a Bíblia, mais crente era, né? Era assim que as pessoas nos identificavam. Hoje não serve mais, né? Tem Bíblia no celular, tem Bíblia do agente 007, aquelas Bíblias que cabem no bolso, pensa que é carteira, cheio de dinheiro.
A hospitalidade aqui do texto era essa. Então, quando a gente abre nossa casa para um grupo pequeno, às vezes chega um estranho. No começo ele é um estranho, mas você não decidiu abrir a porta? Abraça agora. Abraça ele. Faz parte dele da tua casa. Faz parte dele da tua vida. E assim que o texto diz que nós devemos agora comunicar. Olha, ele teve que deixar tudo lá de onde ele saiu. Ele não tem mais nada, agora você tem que comunicar com as necessidades dele. E às vezes ele chegava com uma família. Ah, se fosse a minha, você ia ficar aflito. Eu, a mulher e mais 4 meninos. Ia ter que botar muita água dentro do feijão. Né? Para poder cada um sentir pelo menos o gostinho do sal. Longe. Né? Mas ninguém ia morrer com fome. A gente ia comunicar. E aí, é claro, a gente não só tem fome, a gente tem outras necessidades. E aí é que está a importância da célula na saúde interna. Saúde interior. É aí onde nós que abrimos a porta da nossa casa, dizemos: vem, entra. Aqui é um ambiente seguro. É um ambiente onde você pode ter coragem de abrir o coração. Sabe por quê? Porque o juiz está do lado de fora. Não quero juízes nesta igreja. Nem vejam o seu pastor como juiz, que ele não está aqui nessa função. Ele não foi chamado a dizer que quem vai para o céu e quem não vai. Ele foi chamado a pastorear todos aqueles que entrarem aqui. Então ele, mais do que ninguém, foi chamado a entender os erros dos irmãos, trabalhar para a restauração e a integração dele no corpo da igreja. Mas lá no grupo pequeno nós também somos pequenos pastores. Todos nós, segundo a carta de Pedro, diz que nós somos sacerdotes. Acabou aquele tabu que só o sacerdote podia oficiar diante de Deus. O véu já foi rasgado. Eu e você somos sacerdotes. Eu honoro. Eu, crente, independente de ter sido consagrado, eu sou um pastor, eu sou um sacerdote. Você que aceitou Jesus, que abre a porta da tua casa para o irmão, você também foi chamado a ser um sacerdote, a ouvir as suas confissões, a não emitir julgamento. Claro, você não vai passar não, mãe. Você vai agora fazer parte da luta e com certeza da vitória. Sabe? No dia que vocês vencerem, você vai ganhar um amigo. Às vezes mais chegado que o teu irmão que sabe. Porque esse é o poder que Cristo opera por meio daqueles que aceitam Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te louvar, queremos te agradecer, queremos exaltar o teu santo nome. Deus, hoje nós estamos pensando em nós como grupos pequenos, como irmãos que se reúnem em uma casa onde nós recebemos outros irmãos, recebemos aqueles que ainda não são crentes, recebemos estranhos dentro da nossa casa, mas que ouvimos a tua palavra em Tiago, que nós devemos confessar, devemos abrir o nosso coração, devemos ouvir o coração do outro, mas não julgar, não nos tornarmos juízes, mas sim passarmos a orar, a batalhar, a lutar pela vida dele, para que a tua cura possa chegar à vida dele. Deus Santo, tu operas, ó Deus, saúde no meio dos grupos pequenos. Ali é um ambiente, ó Deus, onde o teu Espírito Santo trabalha, onde a tua palavra é ministrada, onde temos a oportunidade de sermos restaurados, edificados e fortalecidos para expandirmos o teu reino. Deus, sustenta o teu servo nesta visão, sustenta os líderes de ministérios desta igreja, sustenta os líderes de grupos pequenos, desfaz, ó Deus, toda barreira que há no nosso coração, que impede que nós possamos abrir o nosso coração para o nosso irmão, nosso semelhante. Pai, se houver alguém ainda essa noite na tua casa, Senhor, que porventura ainda não for cristão,
existe uma outra confissão, aquela que a gente faz para arrependimento dos nossos pecados. Aquela em que nós dizemos assim: eu preciso de Jesus. Somente Jesus pode cuidar de mim. E aí, Deus, por mediação do Teu Espírito Santo, se houver alguém essa noite que deseja fazer esse tipo de confissão, que o Teu Espírito Santo dê coragem para mim.